Oi pessoal, hoje eu vim falar sobre uma autora brasileira magnífica e que inclusive fizeram um filme sobre ela que foi indicado ao Festival de Cannes agora de 2026. Ela se chama Carolina Maria de Jesus, é uma mulher preta que com 3 filhos saiu de Minas Gerais e foi morar em uma favela às margens do Rio Tietê na década de 50. Ela se formou ali, estudou na verdade até o 2º ano do ensino fundamental e ela escrevia num diário o que ela percebia da realidade daquele lugar, a forma de viver, a forma das pessoas se relacionarem e tudo isso numa década de 50, né? Então dá pra ter mais ou menos uma noção. Ela catava papel, catava papelão, jornal, latinha e sobrevivia desse trabalho. E aí, durante essa época, um escritor, na verdade, um jornalista, foi na favela para poder realizar uma matéria. Ele se chamava Aldário Dantas. E chegando lá, alguns residentes falavam que existia uma mulher lá, chamada Carolina Maria de Jesus, que ela escrevia no diário tudo o que acontecia na favela. E as pessoas não gostavam, porque se sentiam expostas. E ele ficou curioso com isso e entrou em contato com a Carolina. E aí ela mostrou para ele o diário dela. Ele se encantou com aquele conteúdo e viu que tinha um potencial enorme para que ele fosse publicado em formato de livro. E assim foi feito. E aí a Carolina Maria de Jesus, ela é autora desse livro que eu estou gravando agora, que se chama Quarto de Despejo, o Diário de uma Favelada. Após a publicação do livro, ela ficou conhecida internacionalmente, inclusive. Foi um boom, assim, na vida dela. E ela conseguiu sair da favela, ela começou a ganhar muito dinheiro com a venda do livro. E ela mudou a realidade dela, pelo menos por enquanto, né? Por um período. Porque, posteriormente a isso, ela voltou a publicar outro livro, mas esse livro não teve o sucesso esperado. E aí, conforme o tempo foi passando, ela terminou a vida dela à beira da miséria, da mesma forma como ela havia começado a escrever. Então, hoje foi feito esse filme em homenagem a ela, um filme incrível que vai ser lançado e foi indicado ao Festival de Cannes. E por mais que ela não esteja viva, esse filme é para ela e expõe a história de uma brasileira, né, que fez a diferença, de alguma forma. E falando sobre as minhas considerações do livro, inclusive até uma curiosidade é que os erros de português, os erros ortográficos foram deixados no livro. Claro que houveram algumas mudanças para que o leitor conseguisse compreender de fato o que ela queria dizer, mas os erros de colocação, de acentuação, assim, foram deixados justamente para ser fiel à escrita dela. E por mais que ela tenha sido uma mulher de escolaridade baixa, uma mulher que viveu uma realidade muito dura, ela conseguiu ver poesia na vida dela. Inclusive, uma das frases que mais me marcou no livro foi justamente essa, né, que Deus abençoe os brancos para que os pretos sejam felizes. Então isso é muito forte. E ela transcendeu a realidade dela. Ela transcendeu o tempo, inclusive, porque ela fala de uma forma muito comum de problemas que assolam a sociedade até hoje. Então é um livro magnífico.